Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele deu uma ordenança ao ressuscitar ao terceiro dia a todos os seus seguidores, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Vou ler um texto das Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 21, verso 25 adiante. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão no mundo. Então verão vir o Filho do Homem na nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas acontecerem, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Essas palavras proferidas por Jesus Cristo são a profecia de uma escatologia que está se cumprindo nos dias de hoje. Jesus Cristo, Ele disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações pela perplexidade do bramido dos mares e das ondas. E os homens desmaiariam de terror pela expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. Tudo isto, em parte, já está se cumprindo e completará totalmente esta profecia. Nós vemos sinais nos céus, nós vemos sinais na lua, no sol, nas estrelas. Tudo isso está diante dos nossos olhos, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é imutável, ela é fiel. Jesus Cristo falou: passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Tudo que Deus deixou escrito neste livro, que é a Bíblia Sagrada, Ele deixou escrito para o nosso aviso, para que todo o ser humano, criado por Deus, viesse conhecer o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho que leva o homem a obter o perdão e a vida eterna. Porque todas essas coisas estão acontecendo nos dias que nós vivemos, tantas tragédias, tantas coisas horríveis, as quais nós nunca imaginaríamos que um dia nós iríamos ver. Hoje nós estamos vendo pai matando filho, filho matando pai, um aumento de suicídio que chega a ser assustador. Em cada minuto, 4 pessoas do mundo cometem suicídio. É a depressão tomando conta do ser humano, a ansiedade. Por quê? Por causa
das coisas desta vida. Mas Jesus Cristo falou, tudo passa, tudo passará, mas o homem se preocupa com o mundo e se preocupa com as coisas que está acontecendo, mas não se preocupa com a sua alma, não se preocupa que um dia ele irá morrer e há de ter que prestar conta com as suas obras para com Deus. Porque está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12 e no verso 13, que Deus há de trazer a juízo toda a obra do homem, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja má, quer seja ruim. Tudo isto Deus irá prestar conta com o ser humano. Tudo isto por causa do quê? Por causa do pecado. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 5, que por causa de um pecado de um só homem, todos tornaram-se pecadores. Mas pelo ato de justiça, muitos seriam justificados e seriam salvos. Por causa de um ato, por causa de um pecado do primeiro homem que Deus criou perfeito lá no jardim, ele desobedecendo a Deus, todos os seres humanos que descenderam dele, que somos todos nós nos tornamos pecadores. E tornando-nos pecadores, nós estamos diante de Deus condenados, porque as Escrituras Sagradas, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. E esse dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, um dia ele veio a este mundo há 2000 anos atrás. Para quê? Para dar a oportunidade para o homem se arrepender, crer nele e ser salvo. Jesus Cristo, ele falou, e está escrito no Evangelho de João, as suas palavras no capítulo 12, e no versos 44 em diante, a qual ele disse, todo aquele que ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas aquele que me rejeitar e não me receber, as próprias palavras que eu tenho pregado, esta de julgar no último dia. As palavras de Jesus Cristo que estão sendo anunciadas pela pregação do Evangelho, ela irá, naquele grande dia, julgar e condenar muitos que em vida ouviram e rejeitaram esta salvação, porque as Escrituras Sagradas diz, no livro que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e no verso 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, abandonando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrios, justo e piamente, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta graça se há manifestando, mas o ser humano, ele não quer esta graça, ele não quer receber este favor de Deus, que é o perdão dos pecados e a salvação da sua alma, porque o homem, ele está se tornando a cada dia inimigo de Deus, porque o
seu coração está inclinado para as coisas deste mundo e as suas costas estão se virando a cada dia para Deus. Mas as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz, ela está sendo anunciada nesses últimos dias, para que todos, ao ouvir, venham crer e ser salvos. E aquele que ouvir e não crer, as Escrituras Sagradas diz que estes serão condenados, porque só existe, como está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual se entregou em sacrifício de redenção por todos. Sim, este Deus é o único que pode salvar a alma do homem da condenação, do fogo do inferno, porque a condenação está já prestes a acontecer a todos que já desceram a sepultura e já estão sofrendo lá no Hades, aguardando o juízo final. E assim chegará a morte para mim, assim chegará a morte para você, assim chegará a morte para todos os seres humanos. E todos os seres humanos que em vida não serviram a Jesus, não entregaram a vida a Deus, estes irão perecer eternamente no fogo do inferno, porque as Escrituras Sagradas, ela diz, e está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 9, e no versículo de número 7, o Senhor está sentado e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele julgará o mundo com justiça e as nações com retidão. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Os ímpios, a Bíblia diz, são aqueles impiedosos, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que preferem viver no mundo, fazendo a maldade, se prostituindo, se drogando. Sim, estes serão lançados lá no inferno. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida ao único Senhor, como está em Isaías capítulo 42 e no verso 8, e o único Salvador, a qual não dá sua glória para ninguém, nem as suas imagens, nem o seu louvor para as imagens de escultura. Estes que adoram esse único Senhor, estes serão salvos, estes alcançarão de Deus a misericórdia, estes alcançarão de Deus a salvação, a vida eterna. Jesus Cristo disse, está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As religiões não é o caminho, não, as religiões não é o caminho, porque o único caminho é Jesus Cristo. Nenhuma religião pode salvar o homem da condenação do fogo do inferno. Nada deste mundo pode salvar o ser humano a não ser aquele que um dia veio a este mundo, como diz as Escrituras Sagradas no livro de Filipenses, no capítulo 2 e no verso 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, pelo que ao nome do Senhor Jesus Cristo dobrará-se todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo das águas da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você não quer dobrar o joelho, talvez você não quer se arrepender. Milhares e milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos não dobram o joelho diante do Criador do céu e da terra, não buscam a sua face, não se humilham, não querem se converter, mas naquele grande dia irá ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas se dobrarão somente para serem julgados e condenados. Hoje a humanidade se dobra diante das imagens de escultura, se dobra diante dos ídolos, adorando, fazendo a vontade, sim, nos seus corações, mas naquele grande dia se dobrará somente diante de Jesus Cristo. E para quê? Para prestar conta das suas obras, para prestar conta dos seus atos, porque as Escrituras Sagradas é fiel. João, quando estava lá na ilha de Pátimo, porque foi preso por causa da palavra de Deus, a qual ele anunciava, e eu estou hoje também anunciando, e ele viu o fim de todas as coisas. E ele escreveu o livro do Apocalipse. E ele escrevendo o livro do Apocalipse, porque Deus mostrou para ele todas as coisas que iria acontecer no fim. Ele viu um grande trono branco, e está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse, e no verso 11, ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e fugiu a terra, e não se achou lugar para ele. E João viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, que estava escrito nos livros, e deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deu os mortos que nele haviam. E todos foram lançados lá no lago de fogo. E viu os que não foram encontrar os seus nomes escritos no livro da vida. Estes foram lançados no lago de fogo. E este dia do grande juízo final está muito perto para acontecer, porque nós já estamos no clímax do cumprimento das Escrituras. Estamos já vivendo no princípio das dores, a qual Jesus Cristo há 2000 anos atrás disse que o mundo iria passar antes da tribulação, e nós já estamos vivendo no princípio das dores. Nós estamos vendo, como está em Mateus 24, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Nós temos fome, peste, terremotos em vários lugares. Isto é o princípio das dores. Mas Jesus Cristo disse que quando este evangelho do reino fosse anunciado em testemunho em todas as nações e em todas as gentes, então virá o fim. Olha as guerras que nós estamos vendo hoje, olha o que já vimos no passado, e a cada dia, com mais intensidade, as nações estão se guerreando um contra os outros, quantos inocentes estão morrendo, o mundo está chegando em desespero, e muitas coisas piores irão acontecer, porque a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas têm que se cumprir. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele está sendo anunciado para você
hoje ter a oportunidade de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos e aceitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador, o único Redentor. Maria não pode salvar ninguém, Pedro não pode salvar ninguém, não, Buda não salva ninguém, Maomé nem Confúcio pode salvar ninguém. Todos foram homens, seres humanos criados por Deus. Sim, somente Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, a qual os discípulos viram, cheio de graça e cheio de verdade, que é a porta a qual todo por ele, ao entrar, sairá, achará pastagem. Esse pode salvar, porque a porta não está no catolicismo romano, a porta não está no espiritismo, a porta não está no budismo, a porta não está na mesa branca, a porta não está na feitiçaria, não, não, a porta é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Colossenses, no capítulo 1 e no verso 15, que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, porque ele que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, porque ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade dele habitasse. Este Jesus Cristo, ele está ressuscitado dentre os mortos. Este Jesus Cristo, ele está neste momento presente nesta mensagem pelo seu poder, para que você venha ouvir e se arrepender das suas abominações, da sua idolatria, das prostituições. Você venha se arrepender de todo o mal e Jesus Cristo irá te perdoar se você se entregar a Ele, se você confessar os seus pecados a Ele, porque está escrito lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente Ele, não somente os nossos, mas também de todo mundo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo o mundo. Só Ele pode perdoar e livrar a sua alma do inferno. Mas você está preocupado com as coisas desta terra, você está preocupado com as coisas deste mundo. Muitos que estão aqui ouvindo não querem saber de Deus, amam o pecado, amam as abominações que fazem, mas meus irmãos, lá no céu não vai entrar adúltero, porque a Bíblia diz que ficarão de fora. Está em Apocalipse, os feiticeiros, os homicidas, os que se prostituem, os idólatras e todos quanto amam e cometem a mentira ficarão do lado de fora. A juventude, a humanidade presente neste mundo está se autodestruindo com as drogas, com o consumo excessivo de
cocaína, jovens se embriagando, jovens se prostituindo. É o estado que se encontra a humanidade, porque por causa da natureza pecaminosa que o ser humano ele carrega no seu corpo. Mas a Bíblia Sagrada diz lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, isso o apóstolo Paulo me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Em verdade pode. Sim, você que está na carne, você que vive nas trevas, você que vive no consumo das drogas, você que vive na prostituição, olhe a Deus, Ele estende as mãos para você nesta noite e te oferece pela sua graça, aleluia, salvadora, pela pregação deste Evangelho, a salvação para a tua alma, se você se arrepender e crer no Filho de Deus, o único Senhor e o único Salvador, o único que pode te livrar da condenação do pecado. Jesus Cristo, Ele está voltando. O fim está muito próximo de todas as coisas. Arrependei-vos, governei-vos dos vossos maus caminhos, entregue a sua vida a Jesus. Eu não estou pregando religião, porque religião nenhuma pode salvar o homem da condenação do fogo do inferno. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus, que disse o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo, Ele falou, o apóstolo Lucas escreveu as suas palavras no capítulo 9, sim, no versículo de número 27, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque todos que de mim e do meu Evangelho se envergonham, eu me envergonharei deles naquele grande dia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus? O que adianta o homem se preocupar, sim, com as coisas dessa terra, querendo enriquecer, querendo ter bens materiais e não entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser salvo, porque Jesus Cristo é o único bem, o bem maior. A humanidade vive nesse mundo como que se nunca fosse morrer, como que se fosse viver para sempre nessa terra. A humanidade, ela trabalha desesperadamente para adquirir bens materiais. Muitos chegam a ter até 2 empregos, porque querem enriquecer, querem ter uma boa vida, mas esquece-se
que a sua alma, ela é eterna, e essa alma, ela tem um Criador, tem um Deus, e esta alma que não se entregou a Jesus Cristo em vida, quando morrer, vai perecer e vai sofrer a condenação do fogo do inferno. Por isso Jesus Cristo disse: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O homem ama o mundo, o homem ama a fama, o homem ama o dinheiro, o homem ama os ídolos, o homem ama a política, porque é idólatra da política, é idólatra da religião, é idólatra do futebol, é idólatra do cinema, mas ele não ama a Deus, o seu Criador, que é o benfeitor, que é o doador da vida, é o que dá o alimento para todos nós, é o que dá o ar, é o que dá o ar para nós respirar. O homem não ama a Deus, ele rejeita a Deus, mas Deus, pelo seu grande amor, ele, para fazer a justiça dele, que irá fazer no dia do juízo final, ele envia o seu Evangelho, para que todos se arrependam. O apóstolo Paulo lhe falou assim: conjuro-te diante de Deus, que pregues a palavra a tempo, fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque virão dias que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão nos ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas o apóstolo Paulo falou assim para Timóteo: mas tu ser sóbrio, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E estes dias já chegou, dias trabalhosos, dias que o homem se tornou amante de si mesmo, dias que o homem, ele não quer sofrer a sua doutrina, mas ele tem coceira nos ouvidos, está montando doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo nos dias que nós vivemos. Os homens amontam doutores, eles vão atrás dos falsos profetas, porque eles querem ficar ricos do dia para a noite e são enganados. Jesus Cristo disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos, e muitos estão sendo enganados, porque não estão com o coração em Deus, mas estão com o coração na terra, buscam os bens desta terra, querem somente Deus para serem prosperados, e por isso são enganados. Jesus Cristo falou: este povo erra por não examinar as minhas escrituras. Deus não quer o dinheiro de ninguém, mas os falsos profetas, por causa do dinheiro, como diz o apóstolo Pedro, que nos últimos dias eles fariam dos homens negócio, os falsos profetas enganam, usam as escrituras, e muitos vão atrás porque querem ficar ricos, querem ficar prósperos. Todos estes são culpados, mais do que os próprios falsos profetas, porque vão atrás de que os bens materiais, não vão atrás de Deus. Jesus Cristo, um certo dia, estava pregando e uma grande multidão cercou, e ele disse assim: vós me procurais pelo pão que perece, não pelo pão que permanece. Buscai a mim
pelo pão que permanece, que é o pão do céu, que é a vida eterna, e Jesus Cristo é o pão do céu. Jesus Cristo falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, e o ladrão mina e rouba, mas ajunteis tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode minar e roubar. O homem, ele quando ajunta um tesouro no céu, ninguém pode tomar, e esse tesouro é a vida eterna, é a salvação da alma, aleluia, porque como Jesus Cristo disse, tudo passa, o mundo e as suas concupiscências, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para todo o sempre, este permanece para todo sempre, não haverá reencarnação, nunca houve e nunca haverá. Quantos que acham que viveram uma vida passada bem, hoje vivem uma vida presente mal? Quantos vivem uma vida presente bem, hoje acham porque viveu numa outra pessoa, numa vida má? Ah, meus irmãos, isso é uma grande mentira, é o engano da religião. A reencarnação nunca existiu. A Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 9, diz que destinado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte, sempre juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez. Não existe reencarnação. O momento de você se arrepender e ser purificado e perdoado dos seus pecados é agora, enquanto você tem vida. O dia de amanhã não te pertence. Quantos acham assim? Aí quando eu morrer tudo vai acabar. Aí vive uma vida desenfreada, praticando iniquidade, se drogando, se prostituindo, fazendo maldade, dizendo que tem que viver e fazer o que quer para ser feliz. Porque acha que quando morrer vai tudo acabar, porque acredita na doutrina do aniquilismo. Isso é uma grande mentira. A alma do homem, a minha alma, a tua alma, ela é eterna. Nós somos trino, nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito, e a Bíblia diz que o nosso corpo voltará ao pó como era, e o espírito voltará a Deus que deu, mas a nossa alma irá para o grande julgamento, para a prestação de contas, e aquele que estiver diante de Deus no dia do julgamento, sem o advogado, que é Jesus Cristo, ele será condenado. Ele será condenado para todo sempre, a eternidade que não tem fim. A eternidade que não tem fim. Muitos falam: o inferno é aqui, tanto sofrimento, tanta morte, tanta fome, tanta tragédia, é aqui que eu pago os meus pecados. Não, você não pode pagar os seus pecados pelo seu sofrimento, não. Quem paga os pecados é Jesus Cristo, que pagou lá na cruz para aquele que se arrepende e crê nele como o único Deus, o único Senhor, que sendo santo, perfeito, imaculado, o único mediador entre Deus e os homens, foi até o madeiro da cruz, morrer no lugar do pecador. E se você crê nele, que ele morreu pelo teu pecado, e ele ressuscitou ao terceiro dia para salvar a tua alma do inferno, entregar a sua vida a ele e passar a obedecer a ele, amando a ele, guardando os mandamentos dele, você terá a salvação da tua alma. Você será, porque o inferno não é aqui. Inferno bom seria aqui, hein? Água para beber, comida para comer, sombra para se refrescar,
seria bom, mas não é. O inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga, como disse Jesus, e o bicho nunca morre, e este inferno já está cheio de almas que desceram à sepultura porque rejeitaram a Jesus Cristo. Todo aquele que morre sem Cristo, ele está condenado. Por isso que Jesus Cristo, ele falou, lá está escritas as suas palavras, em João no capítulo 5, 24, em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus não falou aquele que ouve a palavra do Papa, aquele que ouve a palavra do Padre, não, aquele que ouve a palavra do falso pastor, não, Deus falou, aleluia, através de Jesus, que aquele que ouve a minha palavra, este não entrará mas em condenação, mas passará da morte para a vida. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E nesta noite, Jesus Cristo, Senhor, Ele está mandando esta palavra para você do céu, para que você arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida a Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador. Jesus falou assim, não tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Jesus disse, não tude o vosso coração para os discípulos. E os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava na semana, estava próxima da crucificação, agora iria fazer o sacrifício propiciatório pelos pecados de muitos para salvar da condenação, morrendo no lugar do pecador. E os discípulos estavam tristes, e Jesus falou, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Um dia, o meu patrão falou assim, ele já desceu à sepultura, já morreu, ele é espírita. Ele falou assim para mim, você é cristão? Eu falei, sim, eu sou cristão. Aí ele falou, Jesus falou que na casa dele há muitas moradas. Ele falou, lá no céu Jesus falou que tem moradas para o católico, morada para o espírita, morada para o feiticeiro, morada para todos que têm uma religião. Aí eu falei, não, você está enganado. Jesus Cristo, ele disse, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus não falou para o homem crer em Buda, crer em Maomé, crer em Confúcio, crer em Chico Xavier, crer em Mãe Diná. Não, Jesus não falou para crer em Maria. Não, Jesus falou, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Você crê em Deus, então entrega a sua vida a Ele enquanto é tempo. Arrependa-te dos teus pecados, e assim você será perdoado e será salvo e passe andar no caminho do Senhor Jesus, que é a luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Quantos dizem que estão na luz,
mas fazem as coisas más porque estão nas trevas. Mas Jesus Cristo, Ele é a luz, e Ele quer iluminar a sua mente, o seu coração, que o diabo cegou, e quer salvar a sua alma. Ele quer te libertar do engano, do espiritismo, da feitiçaria. Ele quer te libertar da prostituição. Ele quer salvar a tua alma, porque um grande juízo está para vir sobre este mundo. Um grande juízo está para vir neste mundo. E todos que rejeitaram a Cristo irão sofrer este juízo. Deus, no princípio da criação, Ele destruiu o mundo com as águas do dilúvio. Ele guardou somente Noé com a sua família, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 6, que Deus viu que a maldade do homem se multiplicava grandemente, e os seus corações, os seus pensamentos eram má. Continuamente ele se arrependeu de ter feito o homem. Então ele disse que ia destruir toda a humanidade, todo ser que ele criou. E ele separou a Noé e fez Noé construir uma arca. Naquele dia não chovia, só saiu um vapor da terra, e muitos não acreditaram quando perguntaram para Noé porque ele fazia arca. E Noé falava que o mundo ia acabar com as águas, até que veio o grande dilúvio. Jesus Cristo disse assim, que os dias dele serão semelhantes aos dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio. Deus, Ele não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele reduziu a cinza, expondo de exemplo para todos que vivem impiamente, como está escrito lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e no versículo 5, ele não perdoa os anjos que pecaram, mas antes lançou no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. E se Deus não perdoou os anjos, que eram seres celestiais, que eram sem pecado, Ele vai perdoar o ser humano rebelde, o ser humano que vive praticando abominações diante dos olhos de Deus. Não, Deus vai julgar e vai condenar todos aqueles que não creram no seu Filho Jesus Cristo, o único Senhor, porque só Ele pode perdoar os pecados. Pedro fala na sua carta que Jesus padeceu uma única vez pelo nosso pecado, o justo pelo injusto, mortificado na verdade na carne, mas ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele sofreu a morte de cruz para salvar o homem, mas esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E Ele há de julgar toda a humanidade, como está escrita em Mateus, no capítulo 25, no verso 31. E quando Jesus vier do trono da sua glória, Ele reunirá todas as nações diante dele, junto com os seus santos anjos, e apartará, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim,
maldito para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E este dia vai chegar, está muito próximo, o dia do juízo final, o mundo está chegando ao fim. Entrega a sua vida nesta noite a Cristo, enquanto é tempo, e Ele irá te salvar. E Deus abençoe a todos que ouviram a palavra e creram. E lamento para os que não creram, porque irão perecer, porque Deus é justo e Ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus.